ele parecia ser menos cara de pau, né? Ele tinha um espírito, assim, um pouco melhor, né? Já o filho mais novo era completa maldade, né? Sim, sim. Então, aí tem essas cenas, né? Esses diálogos, né? Cheguei agora. Teve esse diálogo aí do personagem principal com o padre, né? Aí o padre pede no final para ele se entregar, ele fala que não vai se entregar porque a ordem por si só já é corrupta, já é hipócrita. Os bandoleiros ficam do lado dele, né? E não conta isso muito bem na peça, mas eles conseguem se livrar lá da tropa que estava em número muito maior que eles, né? Aí depois disso, vem um menino lá, um menino que queria ser bandoleiro também, e que fala que quer resgatar, né, uma moça que ele deixou, né, que foi tomada dele, que tinha o mesmo nome da amada do Cal, né, que é o irmão mais velho, era o mesmo nome que era a Amália também, e que ficava na mesma cidade que que o irmão mais velho tinha vindo, né? A mesma cidade de origem dele. Aí ele vai e volta. Aí no que ele volta, aí tem o enlace, né? Aí o filho mais novo. Eu tô cortando muita parte aqui, tô colocando só assim as partes mais importantes. Mas quando o filho mais novo, ele vê que tá chegando perto a hora da morte dele, né? Quando ele vê que o irmão dele já chegou lá, que tá com uma tropa grande, tá? Então, que o fim dele tá bem próximo, aí acho que é um dos pontos altos da peça, né? Ele vai e chama um frade para conversar, né? Ele queria que, na verdade, esse cara, né, o irmão mais novo, o Franz, a peça toda ele se diz ateu, né? Ele não acredita em nada além da, além da matéria, né? É uma visão puramente imanente que ele tem. E apesar de algumas contradições, como eu falei que no começo, né, revolta contra a natureza, mas ele tenta transparecer é que ele não acredita em nada que esteja além da matéria. E no final, né, ele percebendo a morte dele chegando, ele chama um frade, né, e fala assim, ó, eu estou entediado aqui, tenta me convencer de que existe vida após a morte, que existe justiça. Antes disso, ele tinha tido um sonho que ele estava lá no juízo final, e que todos os pecados dele vinham à tona e ele era julgado e condenado. Então isso colocou uma pulga atrás da orelha dele e fez ele conversar com esse frade. E o frade fala para ele o seguinte, né, resumindo, se você continuar não acreditando que existe justiça divina, nem nada do tipo, até o momento da sua morte, até o momento onde você for de fato morrer, aí ok, você venceu. Né? Mas fora isso, você você vai perder, por exemplo. Né? Então você tem que levar isso que você está pensando agora, de que não existe nada, que não existe matéria, até a hora da sua morte. Aí o personagem principal ele vai ficar louco, né? Ele começa a pensar, ele começa a refletir e começa a bater o arrependimento, né? O medo da morte. Ele começa a acreditar que de fato ele vai ser julgado e ele acreditava que ele tinha cometido o maior dos pecados, né? Que era matar o próprio pai e o irmão, né? Então ele começa a ficar desesperado. Aí ele tenta rezar, não consegue e tal. E quando os homens estão chegando para prender, né? Que a ordem era prender o cara e levar ele para o irmão julgar, ele vai e se enforca. Outra coisa interessante também, né, nesse livro é que as cenas são muito secas. Né? Então, tem ali o cara falando, tal, de repente ele vai e se mata. É um malinho, né? Mas se matou. Você até lê de novo. Será que foi isso mesmo? Ele só se matou? Beleza. É bem seco. Né? Essas passagens assim, elas são bem secas.
Então, ele acaba se matando. O cara que estava imbuído de ir lá e pegar esse cara e levar para o outro irmão, ele vai e se mata também porque ele não queria desobedecer. Era uma desonra para ele desobedecer o capitão. Apesar de não ter tido nenhuma pressão para isso, mas ele viu que falhou na missão, ele foi e se matou também. Aí depois, enquanto isso está acontecendo, o Cal, né, ele tá próximo de um castelo do lado de fora desse condado, e ele percebe que tem uma pessoa ali que está presa, né? Uma pessoa que está ali presa e tem uma outra pessoa que estava indo lá alimentar ela. Quando ele vai lá ver, quem estava preso era o pai dele. Aí ele fica, como que meu pai veio parar aqui? Pensei que meu pai tinha morrido, todo mundo falou que meu pai morreu e tal. Aí o pai acaba contando a história, que quando ele descobriu quando falaram para ele que o filho dele tinha morrido, ele meio que desmaiou, né? Aí o filho mais novo, vendo que ele tinha desmaiado, já decretou que ele tinha morrido e tentou enterrar o pai às pressas, né? Quando ele estava enterrando o pai dele, que viu ele no caixão, ele acordou e falou, filho, eu tô aqui e tal. Aí ele foi e fechou o caixão. Né? Puta, você não morre? Não morre, pô. Fechou o caixão e levou ele para essa torre, para ele morrer de fome. A sorte que tinha um cara que tinha visto isso e estava indo lá alimentar ele. Mas na cabeça do vilão, ele achava que tinha matado o pai. Né? O pai dele estava lá. E ele não. O filho não tinha. Até umas coisas que eu não consigo entender muito bem nessa peça. Ele viu, o pai viu o filho, né? O filho mais velho viu o pai, só que o pai não reconheceu ele de cara. Né? Ele reconheceu o filho, mas o pai não reconheceu ele. Aí quando o irmão mais novo morre, quando acontece isso daí, a amada dele, né, a tal de Amália, ela vai ao encontro do Cal, né? Ah, você tá aqui, meu amor, te amo, não consigo viver sem você e tal. Toda aquela cena bem exagerada, né, bem romântica. E o sentimento do cara na hora, né? É de largar os bandoleiros, né? Largar o grupo dele e morar lá e viver junto com a amada dele. Só que os bandoleiros não deixam. Aí começa a chamar ele de traidor. Aí você não pode fazer isso. Quantas pessoas que a gente já não matou por sua conta, né? Tudo que a gente fez, tantas pessoas nossas que morreram por conta de você. Você não pode abandonar a gente. De jeito nenhum. Aí que é o ponto principal da peça, né? Ele quer voltar com a amada dele, mas não pode, os bandoleiros ali não deixam. Então ele acaba decidindo pelos bandoleiros, né? Então, vou voltar aqui com vocês. E a Amália, né, ficaria de lado, mesmo ele amando ela. Só que ela não quer que isso aconteça de jeito nenhum. Ela fala assim, para viver sem você, eu prefiro morrer. Então você faz o seguinte, você vai e me mata agora. Vai e me mata, porque eu sou mulher, eu não tenho coragem para me suicidar, eu tenho medo de me suicidar. Então, por favor, se você me ama, você me mate agora. Aí ele, como que eu vou te matar? Eu te amo, não posso te matar, né? Aí nisso daí, um dos bandoleiros vai e aponta uma arma para ela. E antes que ele atire, o amado dela, né, o Cal, o personagem principal, vai dar um tiro nela. Ele mata a própria amada. Aí, nisso daí, até os bandoleiros, assim, os mais amigos dele, falam que ele pagou a dívida que ele tinha com juros. Né? Agora você pode se afastar da gente. O que você tinha de dívida com a gente, agora você acabou de quitar, né? Porque você matou a pessoa que você mais ama. Você não tem mais muita obrigação para conosco. Então ele vai decide se entregar à justiça, entregar a ordem. No final ele acaba se redimindo, né? A justiça, a ordem e tal, que ele tanto desprezava, e acaba se entregando. Então essa é a história. Dei todos os spoilers possíveis.
Tem bastante personagem que parece que ou se mata ou pede pra ser morto, né? É bem trágico, né, cara? Eles exploram bastante isso, né? Mas esse final, ele me surpreendeu, assim, sabe, de uma maneira gritante. Eu nunca tinha imaginado que isso poderia acontecer. Né? Eu imaginava até outra pessoa matando a amada dele, mas nunca ele mesmo. Isso, igual eu falei, né? É escrito de uma maneira bem seca. Né? Então tá numa cena lá. Eu te amo, meu amor, vamos morar juntos, tá? Vamos esquecer tudo isso daqui. Aí, de repente, tá lá. Ele mata. Ele dá um tiro nela. Acabou. É bem seco. Nossa. Não tem nenhum eufemismo, assim, sabe, pra suavizar a situação. Ele matou ela. Ele se enforcou, sabe? Enquanto que Isso o difere Werther totalmente do é... Werther. Oi? É o oposto do Werther nesse livro, né? É isso que eu ia falar mesmo. Que o Werther é o exato oposto. Ele fica lá pensando, pensando, falando, e nunca faz nada. Daí, nesse caso, é tudo mais duro, seco e mais ação, né? Pô, mano, que geração mimada é essa, né, cara? Porra, se se não tiver o que eu quero, eu vou me matar. Me mata se não tem o que eu quero, porra. Tá ligado? Não é por aí. Acho que talvez isso seja das emoções super fortes, né? Que tem, especialmente mais no pré-romantismo até no romantismo, talvez. Ah, Minha eu vou, amada, não consegui ela, vou me matar, o cara vai se matar. eu vou ler essa cena aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, né? Então, tá aqui o diálogo, né? Tem a Amália falando, né? Falando para os bandoleiros, aliás. Nenhum amigo entre vós, nem entre esses um amigo. Ela vai, levanta-se. Pois bem, então Dido me ensine a morrer. Dido, ele explica aqui, né? Uma deusa. Não, uma deusa não, foi uma filha de um rei, nascida e cometeu suicídio. Então, ela dá a entender que ela vai se matar, né? Que ela vai se dar um tiro, não sei, se ela vai se esfaquear. Aí vem, aí vem o amor dela, né? O bandoleiro Mor. Pare, não ouse. A amada de Mor só pode morrer pelo braço de Mor. Até entre parênteses. Ele mata. Acabou. Aí os bandoleiros, capitão, capitão, que fazes? Ficaste louco, tal. Aí continua a história. Mas você vê, não tem nenhum eufemismo, nada assim, tipo, ele mata. Acabou. Parece bem narrativa teatral mesmo, né? Não igual eu estava falando, ele foi escrito para ser uma peça de teatro, né? Ele foi uma peça de teatro que, inclusive, chocou muito as pessoas na época. Um dos espectadores dizia que parecia um manicômio, né? O lugar lá onde eles faziam teatro. Eram pessoas chorando, pessoas gritando, né? Pessoas eloquentes lá. Por conta de tudo isso daí, né? Se vocês forem Minha ver... Bob, Oi? minha Bobis. Foi, não foi comigo. Acho que não Ai, foi. meu Deus, o fone tá ligado, meu Deus. Segue. Então, ele foi escrito para ser uma peça de teatro mesmo, né? Bem corrido. Diferente do Sofrimentos do Jovem Werther, ele tem muitos personagens, né? Então você não consegue penetrar ali a fundo na psique de um personagem só, né? Então você tem vários personagens ali, você vai pegando aspectos, né? Você acaba não conhecendo eles tão bem quanto você conheceu o Werther quando você termina de ler o livro. Acho que o que conta mais aqui é a narrativa, né? A drama, né? O desenlace da situação. Isso eu senti muito no Werther, que eu lembro que o único outro romance que eu li, que era feito em cartas, né, que era epistolar, era um do Dostoiévski, que foi o primeiro romance que ele fez, que é Gente Pobre, que é entre um rapaz e a mulher, só que deu uma hora a carta do rapaz, outra hora a carta da mulher. Nesse caso do Werther, ficava toda hora o relato dele, o relato dele, o relato dele, o relato dele. Então uma hora que ficava meio cansativo, porque a única coisa que você de fato sabia era ele. Nunca saía desse sentimento dele, ele. E eu lembro que eu senti mais, eu não sei se é uma coisa mais minha, tá?
eu senti mais os personagens e tudo mais quando chegou na parte final, né, que é do editor ao leitor. E daí é narrado em terceira pessoa. Daí, em vários momentos ele mostra trechos de outras cartas do Werther que ainda não tinham sido mostrados e tudo. Mas tem muito daquela coisa de um narrador onisciente falando sobre como a Lottie se sentiu, o que o Werther fez, o que o Werther não fez, tudo. E acho que tem muito esse elemento, né, no Werther, que sempre é ele que está falando toda hora, ele falando com o leitor. Então é uma coisa que é muito mais pessoal e também só tem a psique dele. Tanto que ele mesmo diz que não tem como eu descrever como são as outras pessoas perfeitamente, porque vai perder a arte. Então, só saiba que é uma pessoa maravilhosa. Lottie é uma pessoa maravilhosa, o fulano lá que é servo também é uma pessoa maravilhosa. Não consigo descrevê-los perfeitamente bem. Então, você sabe só o Werther, 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 Werther. É verdade, é muito centrada no personagem principal, né? Você não consegue pegar muitas coisas dos outros. Agora, uma outra coisa interessante aqui dos bandoleiros, né? A gente lembrar aqui do contexto histórico que esses romances foram escritos, né? Tinha um certo descontentamento com a situação da Alemanha, né? A Alemanha ela era dividida ali em 39 estados, né? Ou confederações, se não estou enganado, tinha a Confederação Alemã. Foi na época onde começaram a aflorar esses descontentamentos, né? O movimento romântico ele parte desses descontentamentos, né? Como está ali no começo ali do Carpo. Tem uma cena aqui, eu separei ela aqui, de um diálogo, né? Do personagem principal com outro bandoleiro ali que era mal também, né? Era muito covarde e não prestava, né? Eu vou ler aqui um pedaço. Ó. Aí ele falando, né? O bandoleiro falando. A lei deteriorou em passos de lesma aquilo que deveria ser o voo da águia. A lei não deu ao mundo nenhum homem de grandeza, mas a liberdade incuba a felicidade, a liberdade incuba e faz nascer colossos extremados. E as duas, a lei e a liberdade, fazem paliçadas uma a outra no ventre de tiranos, cortejam o humor de seu estômago e deixam-se instalar as suas roldanas. Aqui ele vai e continua. Se o espírito de Hermann ainda ardesse sob as cinzas. Imagino uma tropa de sujeitos como eu e penso que da Alemanha deve surgir uma república perante a qual Roma e Esparta não sejam mais do que conventos de freiras. Aí ele vai, levanta e joga a espada no chão, né? Então você vê bem esse descontentamento aí, né? Acho que quando começa a surgir o idealismo alemão, né? Aquele sentimento ali de unificar e ter um Estado-nação forte. Eu acho que a Alemanha até então ela só conseguiu isso ali depois das guerras, né? Acho que foi em meados ali da Primeira Guerra Mundial, né? Que ela começou ali a se juntar num Estado-nação. Até então ela era bem dividida, né? Você tinha ali 1800, sim. Você tinha ali o Reino da Prússia ali lutando contra o Império Austríaco, né? Você tinha ali os estados germânicos, mas eles não eram ali, eles não tinham um estado, né? Não tinham formado ali um estado-nação, como as sim. absolutistas, né? A Inglaterra, a França. Então eles tinham esse descontentamento, né? Em relação a isso. Foi 1867 até 1871 que foi o processo de fato de unificação, né, da Alemanha, lá sobre o Bismarck e tudo. Mas sim. parece que eles tinham bem a mesma cultura, tudo. Tinha muito eles já tinham, eu não sei se poderia ser chamado já de mesma nação, mas tinham vários elementos culturais que tornam que não seja uma coisa estranha você citar, que nem ele cita aqui, alemães, ou Alemanha mesmo, né? Quer dizer, enquanto órgão político, estatal, tudo ainda era meio... Quer dizer, ainda não existia de fato. Mas parece que todos eles tinham mais ou menos a mesma cultura e tudo, o mesmo povo. Eles tinham ali as características comuns, né? De nação.
Então você vê, né, cara, no começo aqui, antes dele formar esse grupo de bandoleiros, eles estão sempre ali tendo ambições muito grandes, né? Eu acho que no final, né, o que o Schiller queria, de fato, né, era justamente isso. Eu estava lendo lá no Giovanni Reale que um dos objetivos deles, né, não, eu acho que não entra o Schiller, porque eles tinham brigado, né, tinha brigado lá com o Schlegel, mas a ideia do Herder, né, não é isso? Ele era você europeizar a Alemanha, né, você introduzir ela na Europa. Porque eu acho que frente ali às outras nações que tinham, né, que já estavam ali bem estabelecidas, a Alemanha estava para trás disso daí. Então eles queriam fazer através da literatura esse ingresso, né, da Alemanha na Europa, né? Você tem ali você tem um estado-nação ali, uma cultura forte, né? Aí veio lá com Herder, com Friedrich Schlegel, né? Tem que ver depois, agora a gente entrando em Coleridge, de Wordsworth, que, por exemplo, o Coleridge, o Carpo diz que foi o grande mediador entre a Inglaterra e a Alemanha, né? A Inglaterra no período do Coleridge e a Alemanha nesse período do Goethe e do Schiller, né? Eu só anotei aqui essa passagem, anotei a página 1403, segundo parágrafo, não me lembro direito o que tem, mas agora a gente entrando em Coleridge, etc., o que tu consegue ver assim, de relação, né, entre esses dois autores e os próximos que a gente vai começar a ver agora, né, os ingleses ali, que segundo Capô são os maiores gênios do romantismo, né, o Wordsworth e o Coleridge, é o que a gente consegue ver de relação, o que o Coleridge tem, o que ele tem o que o Carpo fala que ele é o grande mediador, né, entre a Inglaterra e a Alemanha, né. Agora a gente entrando nesse assunto, assim, o que tu conseguir perceber que tiver de relação, assim, né, que faz essa ponte. Eu não consegui entender ainda porque eu não li quase nada do Coleridge. Estava buscando algumas coisas agora ali. Até teve um poema dele que eu achei muito interessante, não o poema, mas o conteúdo dele, né? Que dizem que é aquele Kubla Khan, né? Que é sobre o Marco Polo e o Khan lá da Mongólia, né? Que o Coleridge fez. Eu achei interessante que eu acabei de ver o seriado aquele de Netflix do Marco Polo, né? Que trata bem disso. Eu tentei ler o poema, não entendi quase nada. Na verdade, admito que eu estava lendo aqui enquanto estava falando, estava prestando duas coisas ao mesmo tempo. E tem várias traduções diferentes. Eu não sei, alguém leu alguma coisa do Coleridge? Já saindo um pouco desse assunto e já entrando nos ingleses, alguém leu o Coleridge? Ou não? Eu não entendi. Você falou que tem uma relação dele com a série Marco Polo? Qual que é? Esse poema, o Kubla Khan, do Coleridge, que pelo que eu pesquisei é um dos maiores, ele trata dessa viagem do Marco Polo lá para a Mongólia, né? E do convívio dele com o Khan. E eu acabei de ver esse seriado, né? Eu achei que pode ser interessante, mas eu comecei a tentar ler ali e não consegui. Por isso que eu ia perguntar se alguém já leu. Eu cheguei a assistir o seriado, mas eu acho que eu não terminei ele. Ele vai só até a segunda temporada, né? Depois acho que a série não foi pra frente. Aí eu parei no meio da segunda temporada pra não me ficar criando expectativa. Mas o livro, o poema, não li. Pois é, eu não sei se alguém já leu, ou se estão a fim de fazer o que a gente fez no último dia, que a gente leu todo mundo junto e depois comentou, ou de repente a gente lê para o próximo encontro. Ele é muito grande? Cara, Eu tenho uma ideia do que a gente pode fazer. Não sei se todo mundo aqui chegou a ler aquela página 1423, 1422, tudo. O Carpo, ele dá meio que uma resumida, assim, um geral, assim, sobre essa parte do Origens do Romantismo. Acho que são duas páginas bem importantes, assim como as páginas iniciais. Se a gente puder dar uma olhada nelas, assim, e depois eu acho que seria bastante válido de a gente
pegar e fazer bem essa coisa mesmo, de pegar algumas coisas do Coleridge, algumas coisas do Wordsworth, e acredito que do Lamartine, esses três eu acho que parecem ser os mais centrais, né, agora, e dar uma olhada assim nos trabalhos dele. Até daria para pegar o Kubla Khan, né? Que é um pequeno poema, Kubla Khan, A Vision, uma visão mágica do Oriente inspirada pelo ópio, né? Parece que um pequeno poema deve ser uma coisa assim que dê pra gente trabalhar aqui. O que vocês acham? É um poema pequenininho. Então, tranquilo, a gente pode daí ver essas páginas finais ali, 1422, 1423. Vamos lá? Vou tentar aqui dividir a tela, não sei muito bem como é que faz isso. Eu sou horrível nisso, de tecnologia. Deixa eu ver. Bom, todo mundo tá com um livro aí, ou alguma coisa que dê pra ver o livro? Acho que talvez fique mais fácil assim, eu não consegui dividir tela. Eu posso tentar aqui, peraí. Tá, é a página 1422. Tá, peraí. Tá. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Tá. Aqui? A partir de 3 pontos de partida saiu o chamado romantismo. Tá. São 2 páginas só, mas eu acho que é um ponto bem importante. E ele é até um pouco confuso, achei, na verdade. Mas no final das contas, a conclusão dele vai ser que a palavra romantismo não tem nenhum sentido definido, nem sequer cronológico, é apenas um nome ambíguo. Eu achei engraçado até, mas ele dá uma certa categorização lá. Bom, então ele retoma essa ideia, né, de que de 3 pontos de partida saiu o chamado romantismo, do grupo alemão de Iéna, da imigração francesa e do distrito dos Lagos ingleses. É costume distinguir um romantismo medievalista e conservador e outro liberal e revolucionário, e identificar o primeiro com o romantismo alemão e o segundo com o romantismo francês, ao passo que na Inglaterra se nota a presença das 2 tendências. Bom, ele fala que daí a tendência não é exata. E, bom, é que bem que não é aquela coisa que a gente tinha visto logo na primeira semana, né? Desses 3 pontos de partida. Tem na página inicial, as páginas iniciais. Ele fala o ponto de partida alemão é pré-romântico, o francês é pré-revolucionário, o inglês é contra-revolucionário. Isso. Mas depois as correntes se confundem. Então ele dá uma volta nisso. Bom, depois ele chega à conclusão, tá ali embaixo. Não basta, portanto... A tela aqui pra mim, pelo menos, tá meio ruim de ler, mas não sei se é só a minha. Quer que eu abaixo? Não sei, quer que eu leia aqui? Pode ser. Tá. Não basta, portanto, distinguir um movimento conservador, partindo de Herder e Burke, e outro movimento sentimental e revolucionário, partindo de Rousseau. Age, dentro do romantismo, um terceiro fermento, de feição classista, exprimindo-se como humanismo dentro do romantismo conservador, e como oposição aristocrática dentro do romantismo liberal e revolucionário. Quer comentar alguma coisa, ô Felipe? Até esse ponto, parece que ele adiciona um terceiro elemento, né, mesmo. Quer dizer, existem as 2 correntes, só que tem um terceiro elemento que em uma das correntes se pega alguma coisa desse elemento e em outra coisa. Aí ele vai desenvolver um pouco melhor depois. Se tu quiser continuar lendo. Tá, vou continuar aqui. Prestando atenção às várias combinações entre esses 3 elementos... Deixa eu baixar aqui a página. Tá. É possível conservar aquela distinção fundamental entre o romantismo conservador, ou de evasão,
e romantismo liberal e revolucionário. Continua. Dentro do romantismo de evasão, distingue-se um movimento medievalista e nacionalista, inspirando-se em Burke e Herder, exprimindo-se principalmente pelo gênero do romance histórico e pelo interesse da poesia popular e folclore, e um movimento humanista, principalmente no Biedermeier, não sei se é assim que se pronuncia, alemão e dinamarquês, e que toma entre os ingleses a feição de uma renascença da poesia elizabetana. O sentimento romântico revela, nesse ambiente, as suas origens místicas, produzindo uma literatura de baixo ou alto evasionismo, de novelística gótica ou de poesia pré-simbolista. No romantismo liberal e revolucionário, o humanismo é representado pelos classicistas pessimistas, e não convém confundir com os pessimistas sentimentais, os poetas do mal do Sinclair, ou Schmerzer, não sei. Entre estes últimos não faltam os desesperados por motivos nacionais, sobretudo nas nações eslavas. Mas não pertencem a este grupo os messianistas poloneses, que, por sua vez, se aproximam do utopismo místico de um Shelley ou dos transcendentalistas norte-americanos. A combinação deste utopismo com elementos russonianos leva ao romantismo revolucionário dos franceses. Aqui um ponto bem interessante que eu vi é que esse romantismo de evasão, né, que se chama inspirado em Burke, Herder, tudo, que parece que teve bastante força na Alemanha, e tem esse liberal e revolucionário, parece que teve mais força na França. Então, ele fala que dentro do romantismo liberal e revolucionário, o humanismo é representado pelos classicistas pessimistas. Essa parte aqui, pelo que me parece, é bastante francesa, né? Já tem aquele ponto que o próprio Carpo fala que por quase 2 séculos ficou a França com quase que única escola literária, né? A classicista. Ficou extremamente com essa influência classicista. Então, aqui eu acho que é bastante específico da França, né? Esse romantismo liberal e revolucionário de cima mais alemão. O britânico que me parece mais esquisito, assim, não sei se está no meio dos dois, uma coisa meio esquisita. Mas aqui, a combinação desse utopismo com elementos russonianos leva ao romantismo revolucionário dos franceses. Tem muita influência do Rousseau, né, também. E aqui ele vai falar bastante, né, na volonté générale, a vontade geral do Rousseau, né, na teoria do Rousseau no trato social russoniano, né, que existe uma vontade geral, que seria a vontade do povo e tudo. E parece que o Rousseau influenciou muito esses caras. Bom, se você quiser ler esse último parágrafo, eu acho que é bastante importante, sim, até para... São considerações bem gerais assim, que ele faz, mas bastante relevantes. Todas essas distinções são puramente esquemáticas. Não representam, de modo algum, o movimento dialético das ideias e formas. Só servem para classificar, de qualquer maneira, a imensa e multiforme riqueza poética do chamado romantismo. Torna-se cada vez mais claro que essa palavra, romantismo, não tem nenhum sentido definido, nem sequer cronológico. É apenas um nome ambíguo de um capítulo da história literária. Então o nosso caminho vai ser mais difícil ainda, que eu pensava nessa parte, né? Porque a gente não vai conseguir chegar aí no final e, o romantismo foi isso. A gente vai falar sobre um monte de coisa que leva esse nome, mas não vai ter como definir no final num arquétipo, foi assim. Você vê que a definição é tão ambígua quanto o sentimento do romantismo, né? Você prezar ali pelas ambiguidades, né? E você nunca chegar ali a uma conclusão, a alguma conclusão final, né? Então é sempre o desejo de desejar ali, né? O Zenzo, não sei se é. Não sei, exatamente. Até a definição é assim, né?
Você nunca chega ali, ou, na verdade, a resposta, né, a definição é esse movimento, essa polarização dialética, né, essa ambiguidade. Não tem uma forma ali definida. Então, e até os personagens que nós estamos vendo até agora, uma hora eu penso, os caras são muito massa, daqui a pouco, o cara é um merda, tá ligado? Talvez não é à toa, tá ligado? É impressão, né? Uma hora, né, eles demonstram virtudes enormes e depois defeitos enormes, né? Então, acho que tudo isso aí tem a ver, né? Não é à toa. Bom, só que retomando a definição que ele dá, isso é já a página 1366. Ele vai falando sobre a dificuldade de criar uma definição para o romantismo. Acho que é muito bom sempre voltar para esse negócio. Daí, até então, basta, embora provisória e precariamente, uma definição como esta. O romantismo é um movimento literário que, servindo-se de elementos historicistas, místicos, sentimentais e revolucionários do pré-romantismo, reagiu contra a Revolução e o classicismo revivificado por ela, defendeu-se contra o objetivismo racionalista da burguesia, pregando como única fonte de inspiração o subjetivismo emocional. Pelo menos para mim faz bem mais sentido agora o que essa frase significa do que no mês passado, né? Bom, ainda é o romantismo, movimento literário, tem elementos historicistas, místicos, sentimentais e revolucionários do pré-romantismo alemão, no caso Sturm und Drang e tudo mais. E ele surgiu contra a Revolução Francesa e o classicismo foi revivificado por ela. Quer dizer, o classicismo com toda aquela tendência humanista e tudo que foi posta com mais força, né, pela Revolução Francesa. E se defendeu contra o objetivismo racionalista da burguesia, que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Bom, pregando como única fonte de inspiração o subjetivismo emocional, que também é contra a lógica classicista, né, de forma e tudo ser mais importante do que outras coisas. Daí a de multiplicidade dos tipos de românticos, de modo que será melhor falar em romantismos, no plural, do que em romantismo. Uhum. Então, bom, pelo menos para mim uma coisa que faz muito mais sentido agora, eu acho, depois de ter lido tantas outras coisas que viriam ainda do Carpo. E pelo que parece